na congregação: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo. Versículo 9, preste atenção nesse versículo. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. E encerrando com o versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Glórias a Deus. Quando eu li esta passagem, e aí me veio uma palavra ao meu coração, e eu fui procurando na Bíblia coisas que permanecem para sempre, valores eternos. Nós estamos vivendo aqui no mundo, no momento de sociedade que nós vivemos, onde tudo é descartável. Você compra um produto. Eu me lembro que quando casamos, comprei um fogão, irmão Gustavo, e a geladeira durou até poucos dias atrás. Os bens de consumo eram duráveis. Hoje não. 2, 3 anos você já tem que... A própria indústria, um dia eu vi um empresário falando, a indústria precisava disso. Não adianta fazer um bem que vai durar 20, 30 anos. A indústria precisa, a produção precisa, a falta de emprego é muito grande, a população aumentou, então tem toda uma questão, né? Então os bens são duráveis, ou melhor, são descartáveis. E infelizmente também os relacionamentos estão descartáveis hoje, né? Esse é um assunto para falar de família, né? Os relacionamentos também estão descartáveis. E parece que essa pandemia parece que nos isolou. Você não sabe se pode ir na casa de alguém, alguém tem medo de receber você. Mas acima de tudo isso, irmãos, eu encontrei na palavra de Deus algo durável, algo que permanece, algo que não passa. E a primeira coisa que eu encontrei, que permanece para sempre, a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, falando lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 25, ele diz, citando Isaías 40, né? Ele vai dizer assim: seca-se a erva, e sai o sol e a flor, e desaparece, né? Saindo o sol, a flor desaparece. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ou melhor, a palavra de Deus permanece para sempre. E diz ele, e esta é a palavra que foi evangelizada. A palavra de Deus, ela é infalível, imutável, inerrante. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, Deus deu a sua palavra, e a terra se derreteu. Deus deu a sua palavra e ele não volta atrás. Diz Isaías que a palavra do Senhor, ela vem e não volta vazia, mas ela faz a obra que lhe apraz. Quando Deus envia a sua palavra, aquilo que Deus falou para você, ainda continua de pé. Foi Deus que falou, ela permanece. Você que está me ouvindo na sua casa, se você recebeu uma palavra de Deus, Deus falou ao teu coração, Deus usou alguém para falar contigo através da sua palavra, tenha certeza que na hora certa, no momento certo, vai se cumprir aquilo que Ele falou. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor permanece para sempre. Pode passar. A palavra dos homens, não confieis em príncipe, diz o Salmo 146, e nem nos filhos dos homens, mas bem-aventurado aquele que confia no Deus de Jacó, que tem o Senhor como seu auxílio. Quem é o Senhor? Aquele que fez o mar, a terra, o Senhor que ampara o justo. Aleluia.
o Senhor que sustenta o desamparado, liberta os encarcerados, é juiz de órfãos, das viúvas. O Senhor é o seu nome. Glória a Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Outra coisa que eu descobri que permanece para sempre: o nome de Deus. O nome de Deus, ele é eterno. Quando o Senhor chamou Moisés lá no deserto de Midian, o Moisés disse: Senhor, a quem eu vou dizer para Faraó, a quem eu vou dizer para libertar o povo de Israel do Egito? Ele disse: o eu sou enviou-te a vós. O eu sou, o eu passado, presente e futuro, ele é sempre. Ele é, o seu nome é já. Salmo 72, versículo 17 e 19 diz assim: o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto durar o sol, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão de bem-aventurado, pelo nome do Senhor. Israel tinha Moisés deu a Israel como deveria abençoar o filho de Israel, deveria abençoar os pais, deveria abençoar os seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, o seu nome, que é eterno, que permanece para sempre. Aleluia. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém, diz o Salmo. O seu nome permanece. Há muitos nomes na história, irmãos. Há muitos nomes que passaram na terra. E muitos, se você não for procurar na história, você não lembra mais. Mas o nome do Senhor, o nome daquele que veio a esta terra em carne, que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Quando Israel, quando melhor, a geração dos tempos de Jesus pedia um sinal, e dizia: Senhor, nos dá um sinal. O Senhor disse: não vos dá nenhum sinal para vocês, porque o sinal que eles estavam pedindo estava diante deles, era Cristo Jesus, o Senhor. E Jesus disse que no seu nome, Ele nos deu a autoridade que pelo seu nome nós podemos pedir ao Pai qualquer coisa, usando o nome dEle. Tudo que pedires em meu nome ao Pai, eu vos farei, para que o Filho seja glorificado, o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor permanece para sempre. Há tantos nomes que já passaram na história e não se lembram mais, mas o nome daquele que morreu por nós, aquele que nos resgatou, aquele que nos amou, aquele que nos perdoou. Aleluia. É nesse nome Jesus disse aos seus discípulos: vocês ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, e em meu nome. O Senhor deu autoridade. Nessa manhã nós estudava sobre, a sabedoria revelada de Deus na igreja. Deus deu a mim e a você dons para que nós transmitimos a sua vontade para com os homens, para que o mundo conheça a Cristo através de nós, através do dom que Ele deu a cada um de nós. Nós precisamos fazer o nome do Senhor ser conhecido na terra. Terceira coisa que permanece para sempre: a misericórdia de Deus. Salmo 106, versículo de 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações de Jeremias 3:22, o profeta na sua lamentação diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas cada manhã. Cada dia, irmãos, que amanhece, que você está vivo, que nós estamos respirando, a misericórdia do Senhor está sobre mim e sobre você. Ela dura para todo sempre. Oh, aleluia. Salmo 106, melhor, é o Salmo 106 primeiro, já lemos. Salmo 103 e o versículo de número 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Mas o que é a palavra misericórdia? Miséria e
misericórdia, cardia, né? É o coração de Deus que viu a nossa miséria, que viu a nossa situação e se dobrou e se estendeu a sua mão para nós. Nós cantamos o hino que diz: quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, cego, não sabia onde dava, para onde ia, mas Ele estendeu a sua mão para nós. E o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o homem consigo mesmo. Deus estendeu a sua mão de misericórdia sobre a humanidade, sobre cada um de nós, e ela permanece para sempre. Quarta coisa que eu descobri aqui que permanece para sempre, irmãos: a justiça de Deus. Nós estamos vendo vivendo num mundo de tantas injustiças. Vivemos num mundo em que as pessoas dizem: tá, mas onde está Deus? Por que Deus não age? A justiça, a Bíblia diz que Deus é longânimo. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, né, o amor de Deus, são os atributos de Deus transmissíveis, comunicáveis, que Ele comunica com o homem, com o ser humano. E através da sua justiça. Mas a justiça de Deus é muito mais elevada do que a justiça dos homens, porque a justiça do homem, irmãos, é tida na Bíblia como trapo de imundícia. Porque a justiça de Deus, Salmos 111, o versículo 3, que nós lemos, o que diz o salmista? Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 145, versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Ou aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós não fizemos justiça com a nossa mão, nós entregamos naquele que faz a justiça. Aleluia, louvado seja o nome bendito do Senhor. A quinta coisa que eu descobri que permanece para sempre é a glória do Senhor. A glória do Senhor revelada, a glória do Senhor manifestada, né? Louvado seja Deus. Salmo de número 104, versículo 31, diz-nos assim: a glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. A glória do Senhor é manifestada na manifestação da criação. Deus manifesta a sua glória, quando o sol está nascendo, quando o sol está se pondo. Deus manifesta a sua glória na natureza. Deus manifesta a sua glória no trovão, no relâmpago. Deus manifesta a sua glória na natureza em si, toda ela. A glória de Deus é manifestada através da natureza. Deus manifestou a sua glória quando enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário, nos abrindo um novo e vivo caminho para chegarmos diante do Senhor. E a glória do Senhor, ela permanece para sempre. A sexta coisa que eu encontro na Bíblia que permanece para sempre são os filhos de Deus. Os filhos de Deus permanecem para sempre. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10 e o versículo de número 28, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, né? Ele falando sobre o bom pastor, e no versículo 28 ele vai nos dizer assim: dou-lhes a vida eterna, falando para as suas ovelhas, falando para aqueles que são seus filhos. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Você não é servo, você é filho, você é filha. Aleluia, louvado seja o nome bendito do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo falando nessa noite através da sua palavra. O apóstolo João, o apóstolo Amor, ele vai dizendo assim: vede com grande caridade nos tem concedido, ó Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele.
somos filhos de Deus, amados do Senhor, cuidados por Ele, como cantou nosso irmão, amados e guardados e respaldados pelo Senhor. E o Senhor disse: quem arrebatará da minha mão? Quem tirará da minha mão? Seu filho. E diz mais ainda: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, nós estaremos com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é o Filho de Deus, irmão? Aquele que faz a vontade do Pai. Quem tem Deus como Pai? O Pai o corrige, como orou nosso irmão. Muitas vezes o Pai tem que, aí a correção no momento nunca é boa, nunca é agradável. Quando estamos passando pela correção do Senhor, nós muitas vezes não entendemos, questionamos, perguntamos, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Há um propósito de Deus, há um trabalhar de Deus, Ele é Pai. Quando Jesus nos ensinou a orar, diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Aonde que Deus vai ser santificado? Na nossa vida, aqui nessa terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão cotidiano, o sustento diário Ele nos dá. Não nos deixa cair em tentação, no riva do mal. Aleluia. E se somos repreendidos pelo Senhor, somos corrigidos por Ele, é porque Ele nos ama. Qual é o pai que ama o seu filho e deixa ele andar à vontade? Não, Ele corrige. Assim Deus faz conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103, versículo de número 13. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Os filhos de Deus permanecerão para sempre. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existe na terra dois grupos de pessoas: criatura, quem foi criado por Deus, e quem é filho de Deus. E nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo, pelo Espírito de adoção que Ele nos deu. Aleluia. E para encerrar, irmãos, o que permanece para sempre, que as Escrituras nos falam desde o início: a aliança de Deus. A aliança de Deus, o concerto de Deus fez. Deus fez uma aliança lá no Éden, e Deus foi fiel com a sua aliança. Embora que o homem falhou, o homem errou. Mas no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, o Senhor diz: e colocarei uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente dela, da mulher, e a semente da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a sua cabeça. Lá nesse versículo, Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com o homem, de redenção. Deus fez uma aliança com Noé. O Senhor destruiu toda a terra com as águas do dilúvio, mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e o Senhor o instruiu para ele construir uma arca para salvar ele e a sua família. Deus fez uma aliança com Abraão, e como o Senhor não tinha para quem jurar acima dele, ele jurou por si mesmo, dizendo: eu te abençoarei, Abraão. Deus fez uma aliança com os filhos de Israel, um concerto perpétuo com Israel. E o Senhor fazendo o seu concerto com os filhos de Israel, com a nação de Israel, mesmo com as infidelidades de Israel, o concerto de Deus permanece para sempre. Nós vamos estudar agora no próximo trimestre sobre os livros dos reis, 1º e 2º reis, um período de 400 anos, onde Deus permaneceu com a sua aliança
firme, com o seu conserto. Nós temos o Antigo Testamento, que é a antiga aliança, que foi feita lá no Sinai, através da lei entregue por Moisés. Mas nós temos uma lei, ou melhor, uma aliança no Novo Testamento, que foi feita por Jesus Cristo. Aleluia. Quando na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice, o fruto da vida, e disse: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, é a aliança que eu estou fazendo com vós. O meu sangue derramado é a aliança que eu estou fazendo convosco. E como as irmãs cantaram, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Deus fez uma aliança com o ser humano. Aleluia, e essa aliança permanece ainda hoje. Enquanto a igreja estiver pregando o evangelho na terra, a aliança de Deus está manifestada para o mundo. E é através da igreja, irmãos, é através de mim e de você. A aliança de Deus que o Senhor fez, ela permanece para sempre. Vamos ficar de pé, eu quero estar orando nesta noite. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Há bens duráveis aqui dentro deste livro. Descubra diariamente aquilo que o Senhor tem para você. As promessas do Senhor. Estamos vivendo um período de medo, período de muita incerteza, mas uma certeza nós temos, de que aquele que prometeu estar conosco todos os dias, Ele é fiel e continua conosco, nos guardando, nos sustentando, nos dando graça, nos dando esperança, nos dando vida, nos dando...